Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar como os médiuns ouvem a voz dos Espíritos. Como se dá esse processo, né? E para iniciarmos aqui a abordagem neste assunto, vamos começar já com o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, no livro dos médiuns, ali no capítulo 14, no item 165, ele vai falar dos médiuns audientes, né? Aqueles médiuns que ouvem a voz dos Espíritos. E aí ele nos ensina, e esses médiuns têm dois processos ali que acontecem com o médium, né? Tem médiuns que ouvem uma voz como se fosse uma voz íntima, no seu foro íntimo, como se alguém estivesse falando ali no seu campo mental, né? Uma voz ele ouve no seu campo íntimo. E outros médiuns ouvem uma voz externa, como se alguém estivesse falando para ele e o som está vindo de fora para dentro, né? Como a gente ouve aqui no mundo naturalmente, né? Então há esses dois processos. Tem médiuns que ouvem internamente, né, no seu foro íntimo, na sua mente, no seu campo mental, e tem outros médiuns que ouvem esse som de fora para dentro, né, de maneira externa, né? E ali, mais para frente, né, vem o médium Francisco Cândido Xavier, né, e ele ali, os benfeitores maiores, os nobres espíritos, através desse médium, trouxe bastante livros, né, esclarecedores sobre o mundo espiritual, né, sobre o processo e da humanidade. E os livros da série André Luiz, onde eu já citei aí em outras oportunidades, tem um livro dessa série e chama Mecanismos da Mediunidade, né? No capítulo 18 deste livro, ali os nobres espíritos irão explicar vários fenômenos e nós chamamos de efeitos inteligentes. E a questão da audiência, da clareaudiência, é um desses processos. E ali esses nobres irmãos irão explicar esse fenômeno onde os médiuns ouvem esse som como se fosse externo e também o som quando é interno. Primeiro vamos explicar aí o som quando vem de maneira externa, né? Nós já falamos que o médium, né, uma pessoa, né? Todos nós somos médios, mas tem médios e tem essa faculdade mais aguçada. Tem pessoas que têm essa faculdade mediúnica mais aguçada, mais objetiva, né? Então os médios que têm isso mais desenvolvido, os médios audientes, né, que têm essa capacidade de ouvir, tem alguns médios e no transe mediúnico, ali onde já descrevemos o transe, né, o médium precisa ter facilidade de desprender as energias do seu perispírito, a questão fluídica também dos médiuns, e ali os espíritos dentro dessa faixa, né, de vibrações, de ondas, de frequências ali. Então os espíritos, tem médium que consegue assimilar as correntes do pensamento dos espíritos, então os espíritos envolvem o médium em seus pensamentos e o médium consegue fazer essa ligação, e aí os espíritos irão estimular o campo magnético do médium, a sua aura, né, o seu campo de energia, e aí esse estímulo vai vir até a glândula pineal, e a glândula pineal vai ali gerar um impulso, e a ciência chama do impulso nervoso ou potencial de ação, onde vai gerar ali essa descarga, vamos chamar assim, elétrica, né? E vai chegar até a região do tálamo e vai ir para o órtex temporal. Aonde a gente ouve, né, no órtex temporal, em ambos os lados, o direito e o esquerdo, né, a gente vai ouvir ali pelo órtex temporal. E aí o som é gerado sem passar
pelo anal auditivo. Então o médium ele ouve um som externo, mas é um som diferente, porque ele não passou pelo anal auditivo dele. E aí vai depender da clareza desse som, né? Vai depender da ligação do médium, da sua faculdade. Tem médium e ouve muito claro, né, o som, né, confunde até um som natural e da voz dos espíritos encarnados, e somos nós, né, as pessoas aí neste mundo. Então tem médios e confunde até uma voz aí natural, né, como se alguém estivesse falando com ele de maneira externa aí, né? E esse som vai variar de acordo com a potência do médium ali, com a sua ligação na questão de frequência, de sintonia com o espírito. Tem outra maneira também, e é mais comum, dos médiuns ouvirem, né? Quando o médium não tem essa faculdade de conseguir assimilar as correntes mentais com os espíritos, né? Dentro da frequência ali do ultrassom, né? Uma frequência e onde os pensamentos dos espíritos ali estão graduados, quando o médium não consegue, não tem essa faculdade, os espíritos eles vão envolver o campo de energia do médium, o campo, vamos colocar, e fluídico, os fluidos magnéticos do médium, e aí vai gerar, né, ali um estímulo, e aí vai envolver diretamente o canal auditivo do médium, né? Normalmente é lateralizado, às vezes é no direito, no esquerdo, dificilmente são os dois. Normalmente os espíritos, para ficar mais intenso, ele vai envolver um lado do ouvido. E aí com os fluidos magnéticos, ele vai estimular o nervo auditivo, né? Vai passar por todo o processo aí, né? O canal auditivo vai chegar no tímpano, né? Vai passar lá por aquele processo maravilhoso, aqueles ossinhos pequenininhos que a gente tem aqui no canal auditivo, né? E chama lá o martelo, bigorna, vai chegar na cóclea e aí vai estimular o nervo auditivo, e aí vai ser pelo processo normal. Aí o nervo auditivo vai levar até o tálamo, e do tálamo vai ir até a região, né, do lobo temporal, e a pessoa vai ouvir. É como se a pessoa tivesse uma acha acústica no ouvido, e ali ela começa a ouvir uma voz, né, e ela percebe uma pressão no ouvido. Normalmente os médiuns que têm essa faculdade, ele vai perceber um barulho no ouvido, né, um som, né, uma vibração ali diferente, né, um ruído diferente, né, e alguns falam uma turbina de avião, né, vai fazendo barulho, buh, e aí de repente começa a ouvir, né, e a clareza do som vai depender também da ligação mental, né, do espírito ou médium. Então tem uns que ouvem muito claro isso, né? Tem outros que o som é um pouco assim, meio sonoro, mas não tem tanta sonoridade, é como um pensamento. Tem outros que já é muito claro esse som, né? Então vai variar muito do potencial mediúnico de cada um e da frequência, né, da sintonia ali com a mente do espírito. Então tem essas duas formas. Tem médiuns que ouvem de forma externa, só pela assimilação das correntes mentais do espírito, né? Então não vai passar pelo canal auditivo, já vai direto pela pineal, e a pineal vai despertar ali o tálamo, e ele vai ouvir, né? E tem outros que é mais comum, a maioria dos médiuns percebe assim, quando ele vai ouvir, ele percebe, né, uma ligação ali de fluidos, né, estimulando o seu canal auditivo, e de repente eles ouvem, né? Até a gente brinca assim com os médiuns, né? Tem médium que fica falando, eu estou ouvindo muito zumbido no ouvido, será que eu sou médium audiente, né? Aí a gente brinca, ó, é melhor procurar um otorrino primeiro, né? Passa no médico, se não for nada, né, ali nenhum problema auditivo, pode ficar, né, prestar atenção. E vamos fazer doação mediúnica aí, e deve ser alguma faculdade aí auditível, claro e audiente, né?
Então aí há um processo de educação nesse sentido. Mas primeiramente vamos procurar um médico para ver se é um problema aí na questão aí do ouvido, né? Então a gente sempre brinca, mas com muita seriedade, porque tem muita gente que tem problema de zumbido no ouvido e problemas aí problemas médicos, né? E não mediúnicos, né? Então, mas há esses dois processos, né? Muitas pessoas também não conhecem o processo, o fenômeno mediúnico, percebe ali os médios de psicofonia, eles que falam, né? Vão falando, estão envolvidos ali, vão falando, ou de psicografia. Então eles imaginam, aqueles médios estão ouvindo os espíritos, estão escrevendo, está ouvindo os espíritos e está falando, né? O processo não é bem assim. Mas assim, só uma curiosidade, né? Os médios de psicofonia, de psicografia, normalmente eles não ouvem os espíritos, né? O processo acontece de maneira diferente. Mas quem não tem, assim, não conhece, né, os fenômenos espíritos, imagina ver o médium ali de psicofonia falando, imagina que ele está ouvindo o espírito e ele está ali reproduzindo e o espírito está falando, mas não é assim o processo. E que Jesus nos abençoe e Deus nos ilumine. Até um próximo vídeo. Assim seja.